Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso mercado. Hoje eu tenho o prazer de apresentar uma profissional que tem transformado a forma como muitas pessoas se relacionam com o inglês. Com uma didática prática, leve e altamente eficaz, ela atua ativando o principal ingrediente da fluência, que é a confiança. Ela é professora de inglês, fundadora do projeto Free to Speak, com mais de 15 anos de experiência no ensino, só que ela já tem 20 anos de experiência ao total de ensino. E ela foca no ensino online e na comunicação real. Já ajudou centenas de alunos a desbloquearem o medo de falar inglês, oferecendo aulas dinâmicas, conteúdo direto ao ponto e estratégias que funcionam para quem precisa usar o idioma no dia a dia. E se você ainda acredita que precisa ser perfeito para se comunicar em inglês, prepare-se para mudar de ideia agora, porque a Janaína, ela já mudou muita coisa na minha mente desde ontem. Ela foi responsável pelo Pode Ser Franca se tornar, assim, internacional. Pois ela traduziu, ela foi intérprete de duas pessoas aqui que são de outro país, falam inglês, e na hora que me perguntaram, Janaína, se eu falava inglês para entrevistar, que era o meu sonho, trazer pessoas aqui de outros países, eu travei. Foi a primeira vez que eu senti a necessidade e entendi a importância que eu deixei lá para trás, pensando, imagina, não vou precisar do inglês, eu trabalho com pastel. E você já veio quebrando tudo isso na minha mente e me ajudando a tornar possível um sonho. Muito obrigada, viu? E seja muito bem-vinda. Gabi, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu primeiro podcast, então, Ai, que assim, ó, linda. vocês não notam muito nervosismo, né? Mas é um prazer realizar sonhos. Eu acho que ativar a confiança de pessoas, ensinando elas a se comunicarem na língua inglesa, é uma ativação de sonhos, né? Sim. Então, você está vivendo isso hoje. E falando de sonhos também, interpretar, assim, fazer a tradução simultânea era um dos meus sonhos também. Então, estamos ambas vivendo sonhos Ah, nesse final de semana, viu? muito bom, que incrível. E ela já participou do Pode Ser Franca, viu, gente? Como tradutora. A Razan, que é uma empreendedora incrível, ela é Sim, da Turquia, a língua dela é o inglês, e foi sim. lindamente traduzida aqui por você. Muito obrigada, viu? Nada, que isso, foi um prazer mesmo. É muito bom poder contribuir, ajudar. Ô, Janaína, vamos pensar assim, aqui no Brasil, a gente tem o inglês na escola como uma matéria, faz parte da matéria, faz parte do vestibular das Enem, faculdades, né? Enem, exatamente. Mas a população, quando faz pesquisa, vê que 2%, 5% da população é fluente. O que você acredita que acontece aí para as pessoas não darem a devida importância ou não conseguirem aprender? Na verdade, um dos últimos estudos, né, que foi até a Cato que colocou, fala que 2% da população tem o inglês fluente. 2%. dois por Uau! cento só da população tem inglês fluente. Então, assim, é uma língua que, por mais que esteja no nosso dia a dia, talvez ela não tenha sido apresentada para as pessoas de uma forma mais prática, eu Uhum. diria. Né? É muito técnica, é muito gramatical, né? Tanto que um dos traumas aí de todas as pessoas que eu encontro, eu falo assim, meu Deus, eu não vou estudar gramática, não. Essa é uma das perguntas Verbo to mais be. comuns. Verbo to be de novo, não. Né? Tudo de novo. Então, assim, a gente percebe que existem muitas crenças relacionadas ao ensino de inglês. E essas crenças, elas acabam bloqueando essa pessoa nesse processo, né? Então, e foi causado por conta dessa ênfase excessiva no ensino só da gramática e não tanto da prática no inglês, né? Seria interessante mudar essa dinâmica, então, mudar essa Sim, didática. sim, sim. Existem, assim, alguns cursos de inglês, eles procuram trazer essa vivência mais com comunicação. Né, nós temos a abordagem de Communicative Approach, que é uma abordagem mais focada na comunicação mesmo, em assuntos relevantes do dia a dia. Então, tem muito curso bom, mas aí a gente esbarra na outra parte, né? Que é o tempo que você tem que investir nesse processo de aprender inglês, né? Exatamente. Então, você precisa estar focada e precisa investir tempo também. Mas mudar um pouquinho dessa dinâmica nas escolas seria interessante. Algumas escolas particulares já estão até fazendo isso. Sim, É, isso é muito importante, porque é. daí já desbloqueia vários traumas, né? Sim, sim. Algumas escolas particulares estão conseguindo formar
alunos bilíngues no final do curso, Que né? incrível. Eu trabalhei numa escola que ela tinha essa prática e muitos dos alunos tinham aprendido ali na própria escola. É. O que te fez, sair do ensino convencional para virar professora de inglês? Na verdade, assim, eu até digo, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Eu Aham, nunca tive essa veia empreendedora, né? aham. Sempre foi uma coisa que o meu esposo tinha mais. E então, para mim, trabalhar no ensino tradicional ou trabalhar para outras escolas de inglês era muito confortável. A zona de conforto era muito Sim. importante nesse processo, né? Uhum. E quando veio a pandemia, aí eu me vi assim, opa, e agora o que que eu vou fazer? Eu estava no meio de um processo seletivo para ser Poxa. contratada e eles pararam o processo e aí a gente falou assim, agora, o que que vou fazer? Eu tinha acabado de Uhum. me mudar para uma nova cidade, não conhecia tantas pessoas nessa cidade. Então eu falei assim, bom, eu vou dar aula online particular. E aí conectei com algumas pessoas, peguei uns poucos alunos e iniciei esse projeto. Depois de um tempo, a gente foi avançando, avançando, e hoje eu tenho minha própria empresa, já foram mais de 150 pessoas passando pelo nosso método, Que incrível. e eu me vi empreendedora nesse processo. E como foi para você? Quais foram os maiores desafios de empreender? Para mim, foi a minha mentalidade. É mesmo. Eu diria que assim, a minha mentalidade inicial, ela era, mesmo tendo os meus alunos particulares, era coisa tipo assim, eu estou só servindo a eles, eu estou trabalhando para essas Hum. pessoas, eu não estou Uhum. construindo uma empresa. Uau. Então, a minha mentalidade foi um dos maiores desafios. E eu digo que assim, eu ainda trabalho em cima da minha mentalidade como empreendedora diariamente. É uma coisa que eu tenho que estar sempre revisando, sempre aprendendo coisas novas. É interessante porque você fala uma língua que muitas pessoas falam: "Ah, eu nunca vou aprender, é muito difícil". E para mim, te ver falar inglês é muito complexo. Aí na minha Uhum. cabeça fala assim: "Nossa, como ela é inteligente". Ah, É, sim, é isso que a gente pensa. sim, sim. E você me traz até uma vulnerabilidade. A minha mentalidade me impede de não, me impedia, né, não me impede mais, Exato, não, de não, ser uma jamais. empreendedora. Olha só o Exato, nível de dificuldade de cada um em cada área. Você até trouxe isso exatamente. antes da gente começar o podcast. Exatamente, Gabi. A mentalidade, as crenças que nós carregamos, elas podem nos impedir em qualquer área. Uhum, Seja para abrir um próprio negócio, como era o meu caso, seja para falar inglês, como foi o seu caso, né, nessa exato. experiência que a gente viveu nesse final de semana. Então, na verdade, qualquer crença pode nos impedir de viver coisas maiores, né, de alcançarmos maiores objetivos. Então, são elas que a gente precisa trabalhar. E tem sido esse meu foco no ensino de inglês. Quando Uhum, eu ensino inglês para as pessoas, eu ensino a gramática, porque é parte do processo, você tem que uhum. ganhar vocabulário, porque também é parte do processo, mas principalmente eu foco em mostrar para essas pessoas quais são as crenças que estão por trás da dificuldade dela de aprender inglês. E quais são as maiores crenças que você percebe no Ah, brasileiro? ó, inglês é muito difícil, inglês não é Uhum, para mim. uhum, Eu não uso inglês, não preciso de uhum. inglês. Inglês, eu não gosto desses americanos, então não quero aprender inglês. Aí tem uma questão, uma rixa com o povo. Então tem muitas, né? É tudo metido, a gente tem que aprender a língua deles e a gente não, sabe, eles não aprendem a nossa. Então a gente tem várias. Né? São muito sutis, mas são muitas. E essas impedem e bloqueiam mesmo o Muito, aprendizado. muito. Principalmente assim, aqui, tipo assim, não, o inglês não é para mim, não preciso de inglês. Essa era a minha. Ou, ou a questão, tipo assim, nossa, é muito difícil. Assim, nossa, falar inglês é difícil demais e não é para mim. Eu já tentei, não consegui, e eu tô travada. Esse é uma fala muito comum no meio das pessoas. Muito comum. A minha era assim: "Ah, eu nem preciso gastar energia com isso agora, deixa pra lá". Até me Hum, deparar na a hora que eu entendi que eu iria perder a oportunidade, eu posso te contar alguns por casos, né? favor, conte-nos. Teve um caso de uma aluna que ela era secretária, assistente, na verdade, assessora executiva, e o patrão, né, a pessoa para quem ela prestava serviço, ele tinha ela como assessora executiva principal, Uhum. mas porque ela tinha essa insegurança com relação ao inglês mesmo, já tendo estudado antes, ele tinha uma outra que era bilíngue. Aí chegou num ponto que o chefe falou para ela: Olha, eu preciso ficar com uma de vocês. Eu Poxa. quero ficar com você, mas eu preciso que você fale inglês. Ela se desesperou, ela falou assim: Eu preciso de ajuda. E aí a gente começou a entrar no trabalho com ela e fizemos um programa
personalizado para ela e trabalhamos dia a dia ali. E aí depois ele mandou a outra embora e ela ficou e tá Olha. lá até hoje. Esse é um exemplo. E recentemente, agora, semana passada, eu encontrei um empresário que ele começou a fazer negócio com pessoas de outros países e a língua necessária era o inglês. E aí ele falou assim: eu preciso aprender inglês A urgente. necessidade E ele veio. falou assim: eu sempre estava deixando para depois, e agora a oportunidade está aqui. Eu tô com medo de perder meu negócio porque eu não falo inglês. Então, essa é uma coisa real, foi um relato que eu ouvi na semana passada. Estou até fechando com esse empresário por conta disso, porque é uma necessidade real. Então, as pessoas às vezes deixam tudo para a última hora. Uhum. Deixa. E o ensino do inglês, se você planeja, se você se prepara com antecedência, os seus resultados eles acabam sendo melhores, Com porque você certeza. tem um tempo para trabalhar nisso. E quanto tempo demora para virar fluente? Porque tem até uns cálculos, em 2 anos, em 3. Quanto tempo? Então, varia. Tem Uhum. cursos que você vai ter 5 anos, mas por quê? Porque eles focam nas 4 habilidades, entendeu? Você Uhum. foca na escrita, você foca na conversação, você foca na E a gente leitura, tá falando de fluência. entendeu? Isso, uma fluência plena, eu diria, Uhum. tá? Você tem níveis de fluência. De Uhum. acordo com o quadro comum europeu, que é o que a gente mais usa para fazer o nivelamento dos Certo. alunos, você tem o nível básico de fluência, você tem o nível intermediário de fluência e você tem o nível avançado de fluência, que eles chamam de proficiência, Uhum. né? Então, você pode alcançar um nível básico de fluência até em 1 ano. Uau. Entendeu? É possível, porque você tem ações muito pontuais. Em 1 ano você consegue, sei lá, ganhar um inglês para você sair, viajar e fazer a sua viagem com tranquilidade. É possível isso, mas vai requerer o quê? Dedicação e constância. Exato, como tudo na Como vida. tudo, exato. Dedicação e constância são 2 chaves essenciais para qualquer processo de aprendizagem que a gente faz. Muito bom. E você está aqui como intérprete no Liberdade Sim. Empresarial. Como tem sido a sua experiência aqui? Muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente interpreta, né, faz a tradução para as pessoas que estão aqui, tanto do inglês para o português, quanto do português para o inglês, nós também podemos absorver o conteúdo que o Renan está passando, que é de Ele é incrível. extrema excelência. É uma coisa assim impressionante a forma como ele compilou todos os conhecimentos e ele consegue passar isso de forma didática, né? Como professor, a gente reconhece outro professor Uhum. na didática dele para apresentar. Então é muito interessante mesmo ver todo esse trabalho que ele está fazendo com as pessoas e transformando vidas, né? E Isso é o que importa. fortalecendo a mentalidade empreendedora Ah, da com Janaína. certeza, com certeza. Já vi um monte de coisa que eu preciso ajustar. Muito bom, Janaína. Agora, para aquela pessoa que está aqui nos assistindo, aquele empresário, falar: será que eu vou precisar do inglês mesmo? Eu acho que eu não vou gastar energia com isso hoje. O que Hum. você diria para ele? Eu diria para você ampliar a sua mentalidade, porque você pode fazer negócios muito maiores para fora do país também, não importa qual seja a sua área, você encontrando as conexões certas, você precisa estar preparado para quando essas conexões chegarem, você poder voar cada vez mais alto dentro da sua área de trabalho. Então, eu sugiro você comece ontem. Quando é Não é amanhã, comece ontem. muito bom. Janaína Kelly, deixa suas redes sociais pra gente, para as pessoas te encontrarem, Tá? te contratarem, porque, gente, que graça. Olha, além dela ser essa excelente profissional, Hum. intérprete, coisa mais linda. Tem uma paciência, uma humildade, um jeito com as pessoas. Imagina, você poder aprender com pessoas de valores, assim como você. Hum. Entende de inteligência emocional, tá? Não vai te falar assim, mas você não aprende nada direito, porque tem professor que faz isso. Sim, 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 Né? é E verdade. vai ter o jeitinho certinho, porque ela é especialista em análise comportamental também, ela vai entender do seu comportamento, vai entender como você aprende. É professora, educadora, então realmente você é a melhor que tem aqui Opa, eu para nos agradeço, ensinar. Gabi, pelos elogios, né? Mas ó, conheci ela ontem e ó, já sei um monte, porque a gente conversou muito Sim, sim, nesses últimos dias. Muito obrigada sim. pela Tem sido paciência comigo muito também. importante mesmo, né? E obrigada por esse trabalho lindo que você está fazendo aqui no Seja Franca, Be Frank, I would Ah, say, in English, muito né? be Seja frank. franca, estou sendo muito franca mesmo. É muito bonito o trabalho que você está fazendo aqui, Muito compartilhando obrigada, com o mundo Janaína. essa questão das
mulheres que são empreendedoras e todo esse trabalho é muito bacana mesmo. Sim, a Parabéns. missão é fortalecer nosso É comércio. isso, vamos lá. Comércio e economia brasileira é muito importante. Uhum, E eu é quero isso. que você deixe suas redes sociais pra gente. Ah, sim, sim. Bom, o meu Instagram é @JanaínaKelly, free to speak. É meio um pouquinho longo, né? Mas é a maneira que a gente encontrou de identificar. E eu também tenho o LinkedIn, que é Muito bom. o Janaína Kelly. Você pode me procurar lá, Janaína Kelly também. É Está lá no Kelly LinkedIn. com 2 L's? Kelly, 2 L's e Y. Kelly. Muito bem, muito obrigada, Janaína. Muito Imagina. sucesso na sua trajetória, na sua jornada. Obrigada. Que você consiga deixar mais brasileiros fluentes. Pra gente Ok. romper fronteiras e barreiras, porque a gente merece. Eu digo amém para isso. Muito obrigada pra você que ficou até o final. Siga o Pode Ser Franca, curte o episódio aqui e manda pra mais pessoas. Manda pra aquele empreendedor que não tá querendo aprender inglês, não. Manda pra ele entender a importância. Muito obrigada, viu? Obrigada, Kelly. De nada, querida. Kelly, Janaína Kelly. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.